Olá, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de matemática financeira. Estamos tratando da taxa interna de retorno. TIR, taxa interna de retorno. Sigla TIR, TIR. Nós já vimos esse assunto na aula passada, aprendemos o que é a taxa interna de retorno, como é que se calcula. E na aula de hoje, nós veremos que essa taxa, ela apresenta alguns problemas, alguns aspectos negativos, né? Algumas coisas problemáticas, né? E que coisas são essas? Vamos lá, então. Primeiro, antes de entrar no problema, vamos relembrar rapidamente as partes positivas, né? O que a TIR tem de bom. Então, vamos relembrar rapidamente o que já foi visto em aula anterior. Então, eu trouxe o seguinte exemplo aí na tela. Um empresário decide iniciar um novo projeto em sua fábrica. Só que, para ele iniciar esse projeto, ele precisa saber se ele é rentável, se ele vale a pena financeiramente ou não. Então, ele pede um estudo para a área técnica da sua fábrica e a equipe técnica concluiu que esse projeto tem uma taxa interna de retorno de 15% ao ano. É a TIR, 15% ao ano. Muito bem. Então, quais são as vantagens desse resultado apresentado dessa maneira? Olha, empresário, esse projeto aqui tem rentabilidade de 15% ao ano. Por que isso é bom? Por que isso facilita na decisão do empresário? Por alguns motivos. Primeiro, eu estou consolidando várias informações financeiras, várias características financeiras deste empreendimento, deste projeto, num único número. 15% ao ano. Então, é um número único, uma quantia única, um único valor que me resume um comportamento extenso do projeto, que me resume várias características do projeto numa quantia única. Então, é uma primeira vantagem da TIR. Ela me consolida, me resume num valor único uma série de informações financeiras sobre o projeto. É muito mais fácil para o empresário se concentrar num valor único do que numa quantidade imensa de fluxo de caixa, dinheiro entrando e saindo ao longo do tempo. Em vez de ter que olhar um fluxo de caixa imenso que se prolonga ao longo de meses e de anos, ele olha para um único número, 15% ao ano. Fica mais simples, né? Outra vantagem é a seguinte, permite que o tomador da decisão, o empresário, possa comparar este projeto com outras opções. Então, ele pode olhar, por exemplo, quanto que a Selic está pagando. Nossa, nesse projeto aqui eu vou ter um trabalho enorme para ganhar 15% ao ano. Ah, quanto que está a Selic? Ah, a Selic está X%. Está bem próximo? Está maior? Está menor? Será que vale a pena eu me esforçar e ter tanto trabalho nesse projeto ao mesmo tempo em que a Selic está pagando 13%? Não sei. Talvez não valha a pena pelo trabalho que eu vou ter. Então, o empresário consegue comparar com outras opções para decidir se ele vai aplicar o dinheiro dele nisso ou não. Certo? Então, essas são as vantagens da TIR. É um número facilmente compreensível. Todo mundo está acostumado a lidar com taxas de juros. Taxas de juros fazem parte do nosso dia a dia. É a taxa do rotativo do cartão de crédito, é a taxa de juros do meu financiamento imobiliário. Taxa de juros é um valor, é uma grandeza que faz parte do dia a dia das pessoas. As pessoas compreendem facilmente o que é uma taxa de juros. Então, se eu falo que esse projeto paga 15% ao ano, grosseiramente eu posso pensar assim, eu vou colocar meu dinheiro lá e a cada ano ele aumenta 15%. Em linhas gerais é isso. Todo mundo compreende isso, então é um número facilmente compreensível. Ao passo que você pegar um fluxo de caixa imenso na sua frente, você não sabe olhar para ele e saber se está valendo a pena ou não está. Tem um monte de dinheiro entrando e saindo, entrando e saindo. Então, essas são as vantagens da TIR.
certo? Muito bem, mas ela também tem problemas, e é dos problemas que nós iremos tratar hoje. Para a gente entender os problemas, hoje nós vamos tratar de um problema só. É o primeiro problema da TI, vamos tratar só dele. E que problema é este? É o problema da multiplicidade de taxas. Pode haver casos em que o fluxo de caixa admite mais de uma taxa interna de retorno. Pode haver casos em que o fluxo de caixa admite mais de uma taxa interna de retorno. E aí eu preparei este exemplo que está aqui na tela. Imagine um exemplo de um fluxo de caixa que ele começa assim, no período 0, a gente tem um desembolso de R$1.000, por isso que está negativo. No ano 1, tem um ingresso, né, uma receita de 2.300, e no ano 2 tem outro desembolso de 1.320. Esse é o nosso fluxo de caixa. E aí a gente precisa, então, calcular a taxa interna de retorno para esse fluxo de caixa. Como é que se calcula a taxa interna de retorno? Eu trago todos os capitais a valor presente, calculando o VPL. Então, a gente calcula o valor presente líquido. Como é que eu faço? Eu pego todos os capitais e trago a valor presente. O desembolso de 1.000 já está na data 0, ele não precisa ser alterado, né? Ele já está na data correta. A receita de 2.300, ela está na data 1. Eu preciso voltar um período no tempo, então eu vou dividir por 1 mais a taxa. E o desembolso de 1.320 está na data 2, eu preciso voltar 2 períodos no tempo, então eu vou dividir por 1 mais i ao quadrado, certo? Quando eu fizer isso, quando eu trouxer todos os capitais a valor presente, eu tenho o VPL, valor presente líquido. A taxa interna de retorno é aquela que anula o VPL. Então, basta eu pegar isso aqui e igualar a 0. Se isso aqui der 0, é porque a minha taxa interna de retorno, a minha taxa de juros será a taxa interna de retorno. Então, eu tenho uma equaçãozinha aí para resolver. Eu vou começar simplificando, né? Vou cortar um 0 de cada número. Vou dividir todos os termos por 10. Assim eu dou uma simplificada nos valores, tá? Além disso, para simplificar um pouco mais, onde tem 1 mais i, eu vou chamar de x. Então, onde tem 1 mais i, eu vou falar que isso aqui vale x, só para simplificar um pouco mais. Então, este denominador aqui será x. 1 mais i, vou colocar x. E este outro denominador aqui será x quadrado. X quadrado, certo? Maravilha. Além disso, eu vou tirar esses denominadores aí. Tem um monte de x no denominador, eu vou subir com esses x para cima. Como é que eu faço? Basta multiplicar todo mundo por x quadrado. Então, 0 multiplicado por x quadrado dá 0. Aqui vai ficar 100 que multiplica x quadrado. A próxima fração. Tem uma obra aqui no terreno da frente, talvez surja um pouco de barulho de fundo, eu peço desculpas, tá? 230 por x, quando eu multiplicar por x quadrado, vai dar 230x. 230x. Por fim, a última fração, 132 sobre x quadrado, quando eu multiplicar por x quadrado, vai ficar 132. Certo? Pronto. Essa é a minha equaçãozinha de segundo grau. Vou passar lá limpo na próxima tela. Então, a gente tem menos 100x quadrado, mais 230x, mais 230x, menos 132 igual a 0. Menos 132 igual a 0. Eu vou multiplicar todo mundo por menos 1, só para deixar o termo de x quadrado positivo, tá? Então, vou multiplicar todo mundo por menos 1. Então, aqui vai ficar 100, aqui vai ficar menos 230, e aqui vai ficar mais 132. Então, isso aí é uma equaçãozinha de segundo grau. Equação de segundo grau a gente aprende lá na escola, né? A gente aplica a fórmula de Bhaskara. Não sei se vocês se lembram. Quando eu tenho uma equação do tipo ax quadrado mais bx mais c igual a 0, como é que a gente resolve isso? Matéria lá do colégio, né? A gente calcula o delta
que é b quadrado menos 4ac. E aí as raízes ficarão assim, ó. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. É assim que a gente calcula, a fórmula de Bhaskara. Eu vou aplicar essa fórmula aqui no nosso caso, tá? Então, vamos calcular primeiro o nosso delta, né? Então, b quadrado é menos 230 ao quadrado, é menos 4 que multiplica o a, que multiplica o c. Então, preciso fazer essa continha, eu vou fazer no canto aqui um rascunho rápido. Então, eu tenho 230 ao quadrado. Eu vou fazer 23 quadrado, e 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 2 é 6, 6 e 4. Então, vou ficar 9, 12, vai 1, 529. Então, o delta vai ficar assim. Delta é igual a 529. Só que eu fiz 23 ao quadrado, né? Na verdade, era 230. Faltou um zero. Elevado ao quadrado são 2 zeros. Então, o primeiro termo aqui é 52.900. Menos. Deixa eu limpar aqui a tela. Na continuação, eu tenho 4 vezes 132, né? Tem aqui, ó, 4 vezes 132. Então, 132 vezes 4. 4 vezes 2 dá 8, 12 vai 1, 528. Então, 4 vezes 132 dá 528. Além disso, eu tenho os 2 zeros aqui do 100, ó, um zero, outro zero. Então, tem que acrescentar 2 zeros aqui, ou seja, 52.800. Por fim, quando eu fizer esse cálculo, 52.900 menos 52.800, isso aqui vai dar 100. Então, o nosso delta vale 100. E aí, eu posso, então, calcular a raiz quadrada do delta. A raiz quadrada do delta vale... Quanto que é a raiz de 100? Vale 10. Finalmente, vamos para o cálculo das raízes, né? As minhas raízes valem menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Menos b, o b vale menos 230, né? Então, é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Vamos por partes. Eu preciso calcular primeiro o menos b. B é negativo, é menos 230. Portanto, quando eu fizer menos b, vai virar positivo, vai virar mais 230. Então, o menos b vai dar 230. Raiz quadrada de delta, a gente acabou de calcular, vale 10. E no denominador eu tenho 2a. Quem que é o a? O a vale 100. Portanto, 2a vai dar 200. Vai dar 200. Certo? Vou simplificar um pouco essa fração, vou dividir todos os termos por 10. Então, vou cortar este zero daqui, este zero daqui e um zero daqui de baixo. Certo? Excelente. Então, vamos lá. Temos duas raízes, né? Porque aqui em cima eu tenho mais ou menos. Quando eu usar mais, eu vou obter uma raiz. Quando eu usar menos, eu vou obter a outra raiz. Então, a primeira solução, o x', vai ser 23 mais 1. Dividido por 20. 23 mais 1 dá 24. 24 por 20, então vai dar 24 por 20. Posso simplificar? Vai dar, em cima e embaixo dividindo por 2, vai dar 12 dividido por 10. Isso aqui é igual a 1,2. Essa é a primeira raiz. 1,2. Então, vamos anotar aqui, né? Primeira raiz, x' vale 1,2. Podemos também ter a segunda raiz. A segunda raiz é o x duas linhas. Na segunda raiz, eu vou fazer o sinal de menos em vez de mais. Então, vamos lá para o sinal de menos.
23 menos 1 dá 22. 22 dividido por 20. Vou simplificar em cima e embaixo por 2, vai ficar 11 sobre 10, que vai dar 1,1. Essa é a segunda raiz. Então, a segunda raiz, x, duas linhas, é 1,1. 1,1. Achei duas raízes. Se vocês bem se lembram, quem era x? X é 1 mais a taxa. Portanto, x é 1 mais a taxa. Nós achamos duas raízes. O x' é 1,2 e o x duas linhas é 1,1. São as duas raízes, certo? Então, na primeira raiz é 1,2. 1,2 é 1 mais a taxa. 1,2 é 1 mais a taxa. Se 1 mais a taxa vale 1,2, aliás, eu vou escrever, eu não vou digitar, vou escrever, tá? Então, a primeira raiz foi 1,2. Isso aqui corresponde a 1 mais a taxa. Então, 1 mais a taxa é igual a 1,2. Se eu isolar a taxa de juros vai dar quanto? Vai dar 0,2 ou 20%. 20%. Essa é a primeira solução. Na segunda solução, o x vale 1,1. Então, 1 mais a taxa é 1,1. Se eu isolar a taxa de juros, vai dar 0,1 ou 10%. Essa é a segunda taxa de juros. Conclusão. Conclusão. Existem duas taxas de juros que anulam o valor presente líquido. Trata-se das taxas de 10% ao ano e 20% ao ano. Portanto, existem duas taxas internas de retorno. Ou seja, matematicamente, existem dois valores de taxa, 10% ou 20%, dois valores de taxa que eu posso substituir nas fórmulas para obter valor presente líquido zero. É isso que aconteceu. Dois valores de taxa. Quais são eles? 10% e 20%. Então, este projeto aqui tem duas taxas internas de retorno. Agora, imagine o empresário, o dono da empresa, o dono da fábrica, pedindo para a equipe técnica estudar aquele projeto e dizer qual é a taxa interna de retorno, porque ele precisa decidir se ele vai investir o dinheiro dele, sim ou não, neste projeto. A equipe técnica pega, então, as informações, os fluxos de caixa, faz um monte de cálculo e aí retorna para ele. Ó, empresário, este projeto aqui tem duas taxas internas de retorno, 10% e 20%. Você escolhe qual que você quer. O empresário vai olhar para a equipe técnica e falar, que história é essa, né? Vocês estão loucos? Como assim? Um projeto... Eu vou investir meu dinheiro aí, ele vai me retornar quanto? É 10% ou é 20%? Não, é impossível retornar as duas coisas, não faz sentido. Né? Vocês estão de brincadeira comigo? Que palhaçada é essa? Né? Ele vai demitir todo mundo. A equipe técnica estará no olho da rua. Então, numa situação dessa, a taxa interna de retorno perdeu a razão de ser. Ela já não faz mais qualquer sentido real. Né? Que história é essa? Né? Ela ficou completamente comprometida. Não tem como usar a taxa interna de retorno para tomar uma decisão aqui. Na hora, vamos supor que a Selic, no momento em que o empresário está analisando, vamos supor que a Selic esteja a 13% ao ano. Estou chutando um valor qualquer, tá? Nem sei quanto que está a Selic hoje em dia. E aí ele vai comparar com esse projeto. Bom, se o projeto pagar 10%, não vale a pena, porque a Selic está acima. Agora, se o projeto pagar 20%, aí vale a pena. Então, o projeto, ao mesmo tempo, ele vale a pena e não vale a pena. É uma coisa que contraria a lógica mais elementar, né? Princípio da não contradição. Algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Não, é uma coisa de louco isso aqui. Então, num cenário deste, num cenário deste tipo, a TIR
perde completamente o sentido. Já não se presta mais a qualquer análise financeira. E por que que isso acontece? Isso acontece porque na hora de calcular a TI, eu preciso trazer todos os capitais a valor presente. Então, eu preciso pegar o primeiro capital e voltar um período no tempo, dividir por 1 mais i. A gente está chamando o 1 mais i de x, né? 1 mais i de x. Aí o segundo capital, o capital 2, aqui era o capital 1, eu preciso trazer 2 períodos no tempo. O capital 3, eu preciso trazer 3 períodos no tempo. E assim vai. E eu tenho que igualar isso aqui a zero. Isso aqui vai dar uma equação de grau n, né? No nosso exemplo que a gente viu, era segundo grau. Mas pode ser de terceiro grau, de quarto grau, de quinto grau. E é possível haver mais de uma raiz, mais de uma solução positiva real. Como foi o caso que a gente acabou de ver. Havia uma solução 10% e uma 20%. É perfeitamente possível. Basta que esses coeficientes aqui sejam coeficientes que permitam isso. Então, matematicamente, pode virar essa loucura. Este é o primeiro problema da TI. Então, qual é o primeiro problema da TI? A multiplicidade de taxas. É possível que a gente tenha mais de uma taxa interna de retorno e aí acabou, não tem como continuar. Como é que se resolve isso? Como é que é a solução para isso? Solução. A solução é trabalhar com a taxa interna de retorno modificada. Sigla TIR-M. Taxa interna de retorno modificada. O que que eu vou fazer? Eu vou modificar o diagrama de fluxo de caixa. O grande problema do fluxo de caixa que a gente trouxe é que há uma alternância de receitas e despesas. Começa com uma despesa, depois tem uma receita, depois tem uma despesa. Essa alternância que complica as coisas. Essa alternância, em geral, vai nos dar a multiplicidade de taxas. De outro modo, quando a gente tem um projeto mais bonitinho, né, mais regular, desse tipão aqui, ó, eu tenho um desembolso na data 0, seguido de receitas nas datas seguintes. Então, eu tenho um desembolso só e depois as receitas. Quando é esse cenário aqui, é o cenário ótimo. Aí a gente pode usar o fator de valor atual, enfim, a gente pode usar alguma ferramenta matemática e chegar numa única TIR positiva real que nos interessa. Então, esse é o cenário ideal. Então, a gente vai transformar esse cenário bagunçado num fluxo de caixa mais agradável, que vai ser um fluxo de caixa desse tipo aqui, com um único desembolso na data 0 e com um único recebimento lá na data N. Então, vamos anotar isso. A gente vai trabalhar com a taxa interna de retorno modificada. Ou seja, vamos modificar o fluxo de caixa transformando-o num segundo fluxo mais bem comportado, né? Entre aspas. Como assim mais bem comportado? Trata-se de um fluxo que apresenta um único desembolso na data 0 e um único recebimento na data N. Pronto, é um fluxo com um único desembolso, uma única saída de dinheiro e uma única entrada. Para esse novo fluxo, eu vou ter uma única taxa interna de retorno. Para este novo fluxo, teremos uma única taxa interna de retorno. Certo? Então, tá bom. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar esse fluxo, né? Então, eu vou fazer o desenho aqui embaixo. Data 0. Data N é a data 2. Data 2. Na data 0, eu vou ter que trazer todas as despesas. Eu já tenho uma despesa de R$1.000, que já está na data 0. Então, ela continuará sendo de 1.000. Mas,
Eu tenho uma outra despesa de 1.320, que eu tenho que voltar 2 períodos no tempo. Dividir por 1 mais i ao quadrado. Qual o valor de taxa que eu vou colocar aí para poder fazer esse transporte? Que taxa é essa? Qual taxa eu vou usar para fazer essa divisão? Para fazer essa divisão, a gente vai usar, não é desembolso, não é saída de dinheiro. O empresário não está tendo que tirar dinheiro do bolso e pôr no projeto. Ele está tendo que aplicar no projeto. Não é isso? Então, se ele não tem esse dinheiro, ele vai ter que captar no mercado. Certo? Se ele não tem do próprio bolso dele, ele vai ter que captar esse dinheiro no mercado. Então, será a taxa de captação de recursos. É a taxa que o mercado cobra para emprestar dinheiro. Então, está aqui, ó. Suponha que a taxa de juros com que o mercado... De novo. Suponha que a taxa de juros cobrada pelo mercado. Ao se conceder um empréstimo, seja de 25% ao ano. Então, o empresário vai ter que pôr dinheiro no projeto. Se ele não tem, ele vai ter que pegar emprestado no banco, sei lá onde. Então, se o banco cobra 25% ao ano, é essa taxa que a gente vai usar para movimentar os desembolsos de dinheiro. É essa taxa que a gente vai utilizar para movimentar os desembolsos de dinheiro. É a taxa de captação de recursos. É essa taxa aqui, ó. 20% ao ano, 25% ao ano. Então, no nosso caso, vai ficar 1,25 ao quadrado. 1,25 ao quadrado. Eu vou pegar uma calculadora para a gente ir mais rápido. Então, é 1.320 dividido por 1,25 ao quadrado. Vai dar 844,88. Quando eu somar com os 1.000... vai dar 1.844,88. Eu vou arredondar para 1.844. Então, pronto. O desembolso na data zero ficou sendo 1.844. É isso, né? Isso. Pronto. Trouxe todas as despesas para a data zero. Agora, eu preciso movimentar a receita. A receita é de 2.300, está na data 1. Eu preciso levá-la para a data 2. Preciso trazer para cá. Então, eu preciso pegar os 2.300 e multiplicar por 1 mais a taxa de juros. E qual taxa que eu uso aqui? Bom, basta a gente pensar. O empresário recebeu do projeto R$ 2.300 de retorno que esse projeto lhe deu. E o empresário, então, vai guardar esse dinheiro até a data 2, que é a data que a gente quer chegar. Então, ele vai guardar debaixo do colchão? Não. Ele vai investir, sei lá, num fundo, num CDB, em algum investimento qualquer. E é a taxa desse investimento qualquer que a gente vai usar para movimentar este capital. Então, no caso dos ingressos, a gente vai usar essa taxa aqui de cima, que eu estou marcando em azul. Suponha que a taxa de juros com a qual o mercado remunera os investimentos seja de 12% ao ano. Então, os ingressos a gente vai movimentar com a taxa de 12% ao ano. Então, essa taxa aqui, 1 mais i, será 12% ao ano. $1,12. Vou pegar de novo a calculadora para nos ajudar. 2.300 vezes 1,12. 2.576. $2.576. Pronto. 2.576. Transformei o fluxo de caixa original, que era repleto de alternância de sinal, ora entra dinheiro, ora sai dinheiro, ora entra dinheiro, ora sai dinheiro, num fluxo de caixa mais simples, que tem um único ingresso e uma única saída. Como que eu fiz essa mudança? As despesas foram trazidas para a data zero, usando qual taxa de juros?
a taxa de captação do mercado. No nosso exemplo, era 25% ao ano. E os recebimentos foram movimentados para o final, usando qual taxa de juros? A taxa Selic, a taxa DI, enfim, a taxa com a qual o mercado remunera os investimentos, que no nosso exemplo era 12% ao ano. São duas taxas diferentes, tá? Poderiam ter sido iguais, mas em geral são diferentes. Então, a primeira taxa é a taxa de captação. Captação, né? É a taxa do desembolso. E a outra taxa é a taxa dos investimentos. Rentabilidade dos investimentos. Por exemplo, podemos pensar na taxa Selic, na taxa DI, né? Selic, DI. Muito bem, agora eu tenho um único fluxo de caixa com uma única entrada e uma única saída. E vamos então calcular o VPL para este fluxo de caixa. Vai ficar assim. 2.576 trazido a valor presente, 1 mais i ao quadrado, tem que ser igual ao valor da despesa, que é 1.844. E que taxa de juros é essa daqui agora? Bom, essa taxa é aquela que vai anular o valor presente líquido, vai tornar o valor presente da receita igual ao valor presente da despesa. Portanto, essa taxa aqui é a taxa interna de retorno que a gente vai calcular. Então, vamos trazer para a próxima tela, né? 2.576 dividido por 1 mais i ao quadrado. Isso aqui está dando 1.844. Eu vou isolar o 1 mais i ao quadrado. 1 mais i ao quadrado vai dar 2.576 dividido por 1.844. Vou pegar a calculadora. 1.844, 1,39, né? 1,40 aproximadamente. Agora eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados da igualdade. 1 mais i vai dar, tirando a raiz quadrada, 1,19 aproximadamente. 1,19. Então, a taxa interna de retorno é 19%. Muito bem. Resposta: a taxa interna de retorno modificada é de 19%. Então, notem que o projeto original tinha duas taxas internas de retorno, uma valendo 10% e uma valendo 20%. Projeto original. Uma taxa de 10%, outra de 20%. Isso aí não serve para nada. A gente não consegue analisar nada com duas taxas internas de retorno. Projeto modificado, considerando taxa de captação de 25% ao ano e taxa de investimentos de 12% ao ano. Esse projeto modificado nos deu uma TIR de 19%. Agora sim. Agora a equipe técnica consegue chegar para o empresário e dizer o seguinte: ó, empresário, como a taxa de captação de recursos hoje é de 25% ao ano, e como a taxa de remuneração do mercado hoje é 12% ao ano, dadas essas premissas, a gente pode considerar, então, que o seu projeto vai dar uma rentabilidade de 19% ao ano. Agora sim, agora eu tenho um valor único. E aí o empresário consegue decidir, porque ele tem uma única resposta. A resposta agora é 19% ao ano. Isso aqui é um valor único. Agora sim, eu posso comparar com outras opções que eu tenha à minha disposição. Agora sim, agora eu tenho uma resposta decente para dar para o tomador da decisão. Detalhe, note que esses 19% não batem nem com os 10 e nem com os 20. Deu diferente. Vitor, por que deu diferente? Não tinha que dar um dos dois, ou 10, ou 20?
Não, porque nós estamos modificando o fluxo de caixa. Note o nome, taxa interna de retorno modificada. Houve uma modificação aí. Os dois fluxos de caixa não são equivalentes. Não são. Eles são distintos entre si. Por que eles são distintos? Quando a gente parte de um fluxo de caixa qualquer, eu tenho um primeiro fluxo aqui, por exemplo, este fluxo com alternância. Este fluxo com alternância. E vou movimentar todos os capitais considerando uma taxa de 10% ao ano. Vou movimentá-los e transformá-los neste fluxo aqui. Então, modifiquei os pagamentos, né, considerando taxa de 10% ao ano. Ou seja, todos os capitais foram movimentados com 10% ao ano. Aí a gente pode dizer que os dois fluxos são equivalentes considerando essa taxa de juros. A equivalência entre dois fluxos de caixa, ela vale dependendo da taxa de juros, se a taxa de juros for mantida. Então, para essa taxa de juros aqui, os dois capitais são equivalentes, certo? Para essa taxa de juros. E para uma outra taxa de juros diferente, 12%, aí já não são mais. Então, a equivalência entre capitais está amarrada, vinculada com a taxa de juros, certo? Ora, e na taxa interna de retorno modificada, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte. Eu tinha dois valores iniciais de taxa, 10% e 20%. E na hora de movimentar os capitais, uma parte deles eu movimentei com 25% ao ano, outra parte com 12% ao ano. Ou seja, estou com 4 taxas aí totalmente diferentes, né? Uma de 10%, outra de 20%, uma de 25% para movimentar as despesas, uma de 12% para movimentar a receita. Não há uma taxa única sendo usada para movimentar todos os capitais, concorda? Tá uma salada de fruta de taxa aí. O resultado final será um fluxo de caixa completamente diferente do original. Um fluxo de caixa modificado, mudou, não é equivalente ao anterior. É um fluxo de caixa que mudou, não é equivalente ao anterior. Vamos então para o resumo da aula de hoje. Nós vimos que é perfeitamente possível um fluxo de caixa apresentar mais de uma taxa interna de retorno. Isso ocorrerá mais facilmente ou principalmente quando há alternância de receitas e despesas. Num cenário deste tipo, a TIR perde completamente o sentido. Não faz mais sentido analisar este projeto com a taxa interna de retorno. Eu não tenho como chegar para o empresário e dizer que esse projeto dá 10% e também 20% ao ano. Não faz sentido. Solução. Solução é usar a taxa interna de retorno modificada. MD modificada. Eu vou fazer uma modificação no fluxo de caixa. Que solução é esta? Transporto todas as despesas para a data zero, usando qual taxa de juros? Usando a taxa de captação cobrada pelo mercado. No nosso exemplo, foi de 25%. Transporto todas as receitas para a data N, a data final, a última data lá do nosso fluxo de caixa. Que taxa de juros que eu vou usar? Usando a taxa com a qual o mercado remunera os investimentos. Exemplo, taxa Selic. No nosso exercício, usamos 12% ao ano. Pronto, com isso eu tenho um fluxo de caixa com um ingresso e um desembolso, e isso vai me dar uma única TIR.
Assim, obtemos um fluxo de caixa com um desembolso e um ingresso. E isso nos dará uma única taxa, a qual chamamos de taxa interna de retorno modificada, que no nosso exemplo foi de 19%. Encerramos por aqui este vídeo, bons estudos e até a próxima!